Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O que você acha que significa o azeite das 10 virgens de Mateus 25? Você sabe que na parábola de Mateus 25, das 10 virgens, as 5 virgens prudentes, elas foram salvas por causa do azeite. Não foi nenhuma outra questão, foi o azeite que levou elas a se encontrarem com Cristo. Não é verdade? Mas eu já vi pessoas falando que o azeite não pode ser o Espírito Santo. Alguns dizem que também não pode ser a palavra de Deus. Uns dizem é o Espírito, mas não é a palavra. Não pode ser o Espírito. Outros dizem é o Espírito Santo, sim, mas não pode ser a palavra. E qual é a mentalidade para isso? Porque senão as 5 virgens loucas, as 5 virgens prudentes estariam pecando e não compartilhar o Espírito Santo com as loucas. Ou vice-versa, as 5 virgens prudentes estariam pecando por não compartilhar a palavra de Deus para as loucas. Mas se não é o Espírito, não é a palavra, o que é então? Qual é a resolução da parábola? Qual é o sentido? Pela lógica, sem ler texto nenhum, a gente sabe que é a palavra de Deus e que é o Espírito Santo. E o porquê que Jesus achou prudente em não compartilhar isso naquele tempo é porque a pessoa não está entendendo por que surgiu a parábola. Não está olhando para Mateus 24, não está compreendendo o tempo. Por isso que ela fica perdida. A pessoa fica perdida. Então eu vou mostrar aqui para vocês pela palavra de Deus que é o Espírito Santo e é a palavra. Não se separa Espírito de Deus da palavra de Deus. O Espírito foi enviado para nos ensinar a palavra que está escrita pela mão de apóstolos, e profetas do Antigo Testamento que escreveram inspirado pelo mesmo Espírito que foi enviado para nós, com o fim de nos ensinar a palavra. Então é uma questão de lógica. Mas eu separei aqui textos da palavra de Deus para explicar também de uma maneira melhor qual é a situação das 5 virgens loucas naquele tempo, que é o tempo de grande tribulação. Qual é a situação delas? Eu separei aqui alguns textos, tá? Vai ter um pouco de leitura aí no início do vídeo. Aí depois a gente conclui o vídeo. O vídeo é só para explicar isso. Efésios 1, do verso 12 ao 13. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Então, para você ser selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, você precisa primeiro ouvir a palavra de Deus. Você escuta a palavra, crê no Senhor e é selado pelo Espírito. Palavra e Espírito, tá vendo? Para o louvor da glória de Deus. Aquela glória que vai ser manifesta quando Ele vier. Efésios 5, do verso 25 ao 27. Também é um capítulo legal para ler. Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se, para que lava a igreja com água pela palavra de Deus, aqui figurada na água, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Palavra. Aqui, verso 26, para que a santificasse. Quem santifica é o Espírito. Como? Pela palavra. Tem vários textos, vários mesmos. Jesus fala em João 17, Pai, santificai-vos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santificar na palavra. E no mesmo discurso de Jesus em João 17, é conhecido como o discurso sacerdotal. No mesmo discurso ele fala, para que onde eu esteja, estejais eles também. Aí Jesus já está falando do arrebatamento. Para que onde ele esteja, nós estejamos junto com ele. Mas primeiro, santificai-vos na tua palavra. Aí você se encontra com ele. Para que onde ele esteja, nós estejamos também. Tá vendo? É o azeite. Tem vários textos aqui. Efésios 6:17 fala da armadura de Deus. É a palavra, né? Hebreus 4,
No verso 11, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Penetra mais fundo do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração. Tiago 1:18. Eu anotei os textos pensando que eu ia ler tudo, mas dá para eu recitar, né, alguma coisa. Tiago 1:18. Depois o verso 21 e 22. Fala que a palavra que foi implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. E o homem que escuta a palavra e não pratica é semelhante ao homem, etc. e tal. Tá vendo? É a palavra. 1 Pedro 1, do verso 22 ao 25, Pedro fala que nós fomos gerados não por semente corruptível, mas por semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Aí logo em seguida ele fala, porque toda carne é erva, ou porque toda carne é semelhante à erva. Aí ele fala que isso vai perecer. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele tirou isso, eu acho que de um salmo. Eu não busquei a referência, mas é uma referência que ele está citando ali. Ele não citou o nome do profeta ou será do escritor, mas é uma referência. Então ele falou que a palavra implantada em nós, ela é incorruptível. E de onde ele tirou isso? Porque ele fala que toda carne, todo corpo é semelhante à erva. Qualquer árvore, qualquer erva que vem pela uma semente é corruptível, porque você planta, ela cresce, dá o fruto, mas morre. Ela faz o seu objetivo de dar o fruto para o homem, alimenta o homem, mas tanto ela como o homem, eles vão morrer. Tanto o homem que plantou, como depois que comeu do fruto da árvore, ele vai morrer, a árvore perecer, a erva também. Mas a palavra, a semente de Deus que foi implantada em nós, ela é incorruptível. E ela permanece para todo sempre. Então aquele que tem dessa semente vai viver eternamente. Entendeu, irmãos? E tem vários textos aqui. Eu separei uns bem interessantes, que inclusive fala do nosso encontro com o Senhor. Não sei se vocês perceberam, mas são 2 textos de arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês sabem que a partir do verso 15, Paulo vai falar do arrebatamento. Só que Paulo sabe que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então olha como é que ele começa, antes de falar do arrebatamento. No verso 15, 16, 17, ele fala assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí no verso 7, né, pula um pouquinho, pula 3 versos. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo, que vem para nos santificar. E como com a santificação nós veremos a Deus, aí ele fala do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, após ele ter falado do arrebatamento, ocorre a mesma coisa. Ele vai falar de santificação pelo Espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele falou de santificação antes, depois ele fala do arrebatamento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala do arrebatamento e depois da santificação. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, um texto-chave, sem santificação ninguém verá a Deus. Entendeu, irmãos? Até aqui. Agora pensa, as 5 virgens prudentes estão indo se encontrar com o noivo e se encontraram com o noivo. Só que elas precisavam de luz para iluminar o caminho. Elas estavam indo à noite se encontrar com o noivo. Naquela época não tinha luz nos postes, e graças a Deus por isso, que não tinha essa... Eu acho isso daí uma doideira, uma loucura. Não tinha essas luzes que iluminam a cidade. Pode ser até bonito de olhar uma cidade iluminada à noite, mas isso é uma loucura. Isso vai ser varrido para sempre. Nunca mais vai existir isso. Essas cidades, esses prédios enormes iluminados, às vezes o helicóptero passa por cima e filma, você fala, nossa, que lindo. Sim, olhando pelos olhos naturais, por alguém que vive trabalhando bastante, com muita tribulação, e olha aqueles lugares iluminados, imagina quantas pessoas estão ali e tal, nos cassinos,
estão jogando, estão nos hotéis e fala, que bonito, mas olha, Jesus olha aqui e fala, é uma besta. Os reinos da terra é uma besta. Então, irmãos, isso vai ser varrido. E isso não existia naquele tempo. As 5 virgens estão sendo iluminadas para não cair num buraco, para não tropeçar, com a lamparina que tem azeite. Isso fez elas se encontrarem com o noivo. E o que diz? Elas estão vendo o noivo, estão vendo a Deus. O Pai se manifesta no Filho. Quem vê o Filho vê o Pai. Porque Deus é invisível, mas Ele se faz visivelmente no Filho. Estão vendo a Deus. E o que fizeram elas verem a Deus? O azeite. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Santificai-vos na tua palavra. Então o azeite é o Espírito, é a palavra, é o Evangelho. É tudo isso. E é muito mais do que entender que Jesus é o Filho de Deus e crer. Só isso não é. Você não vai ser salvo só por isso. É muito mais do que isso. Porque elas estavam num tempo difícil. A parábola das 10 virgens surgiu por causa de Mateus 24. É contexto. Sempre uma parábola vem para, já falei isso, né, para acrescentar detalhes, mais revelações e para explicar através de muitas palavras, através de poucas palavras, as muitas palavras que Jesus iria falar e não precisava. E tem muito mais coisas que eu vou resumir aqui, tá? Ponto final aqui. Uma parábola vem para esse objetivo, para um desses objetivos, né? Esse. Então a parábola de Mateus 25, das 10 virgens, ela não está solta, ela está ainda grudada em mais 2 parábolas que vai vir para frente, e antes tem mais uma parábola ainda da videira, da figueira. Quando Jesus falava de Mateus 24, ele fala, olhe, observem, presta atenção nessa parábola, a figueira e todas as outras árvores. E depois vem a parábola das 10 virgens. Você pode ver que Mateus 24 é um sermão profético. Começa, Jesus fala ali, falando do tempo do templo, em que ele estava na terra, e termina com a vinda do Filho do Homem. A parábola das 10 virgens é a mesma coisa. Termina com a vinda do Filho do Homem. Entendeu, irmãos? Eu separei aqui também o Salmo 119, para vocês entenderem que a parábola das 10 virgens, para ajudar a entender, né? Que a parábola das 10 virgens, ela vem para falar de um tempo de grande tribulação, em que todos os santos estarão aqui. Todos. Na parábola das 10 virgens fica bem claro. Jesus acaba de falar o sermão de Mateus 24, o sermão que ele falou no Monte das Oliveiras, que alguns dizem, principalmente os pré-tribulacionistas, dizem que é só para judeu aquele discurso. Jesus falou em Jerusalém, só para judeu, etc. e tal. A igreja já foi. Aí eu vasculho Mateus 24 e não tem. Por que não tem? Porque não tem em nenhum lugar isso daí. Aí Jesus fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Aí Jesus vai falar a parábola das 10 virgens. Aí ele fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Não existe o povo que vai ser arrebatado para vigiar, porque eles não sabem nem o dia nem a hora, e depois o povo foi arrebatado, ficou uma parte da igreja aqui na grande tribulação. Aí Jesus também fala, vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. Jesus fala a sua vinda como um ladrão para os pré-tribulacionistas, e depois eles vão embora, aí fica o povo infiel aqui na terra para a segunda chance, e aí Jesus também fala da sua vinda como um ladrão, 2 vindas como um ladrão. Isso não existe na Bíblia, isso é invenção de mentes infiéis à palavra de Deus, e você já deveria ter percebido isso. Quer dizer, eu sei que muitos perceberam, mas os pré-tribulacionistas já deveriam ter percebido isso, se eles são fiéis à palavra de Deus. Se eles são fiéis, eles deveriam ter percebido.